Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joelson, e boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, em Brasília a situação tem sido cada vez mais tensa entre os poderes. É uma relação que eu nunca tinha visto. Já havia tensões em outros momentos, mas como essa, não me lembro. Também não, Joelson. Realmente o clima é de muita tensão, com relações estremecidas, muitas declarações, bravatas, ameaças e um clima que ninguém sabe onde vai dar, de ações e reações de lado a lado. O Délio Rocha está trazendo informações para nós, direto de Brasília, a respeito deste assunto também. Délio, boa tarde para você. Olá, Joelson, Elivaldo, meu boa tarde a vocês e a todos. Olha, o que vocês acabaram de falar vem sendo repetido aqui em Brasília, quer dizer, nunca houve uma crise tão ruim envolvendo os poderes. E ontem, Joelson, a gente teve aí um capítulo novo, né, nesta crise. A gente vem acompanhando ao longo da semana aquela operação da Polícia Federal, que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e que envolve o inquérito das fake news. Pois bem, essa operação e essa medida aí adotada pelo Supremo, essa autorização, ela repercutiu muito mal no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro reagiu com muita irritação. Ontem, Joelson, ele falou publicamente que algumas medidas, né, algumas determinações da Justiça podem não ser cumpridas, quer dizer, num tom de ameaça, né, tentando falar que pode resistir a determinadas ações da Justiça. E o filho, aliás, um dos filhos de Jair Bolsonaro, no caso o deputado Eduardo Bolsonaro, chegou a falar em ruptura democrática. E essas declarações não repercutiram bem nos outros poderes. Vamos acompanhar na reportagem. A operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito das fake news cumpriu na última quarta-feira mandados de busca e apreensão em imóveis de políticos, empresários e blogueiros, todos ligados ao governo. No mesmo dia, ainda como parte deste inquérito, veio a intimação para que 8 deputados bolsonaristas prestem depoimentos sobre o caso. E a resposta do presidente da República a estas medidas foi dada ontem em tom de ameaça. Acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem. Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Bolsonaro fez críticas ao STF, mas principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, que determinou a operação da PF de busca e apreensão e a intimação de deputados governistas. Não vamos admitir que individualmente uma outra pessoa tome decisões em nome de todos. Por favor, não pense em corporativismo. Pense na instituição, que todas são sagradas. Respeite o Supremo Tribunal Federal. Respeito o Congresso Nacional. Mas, para esse respeito continuar sendo oferecido da minha parte, tem que respeitar o Poder Executivo também. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, endossou as ameaças numa rede social e falou em ruptura democrática. Eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Em uma entrevista coletiva ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lamentou as declarações de Jair Bolsonaro e as ameaças de ruptura democrática. Para o presidente da Câmara, a solução para a crise está no diálogo e no respeito às instituições. As declarações hoje elas são muito ruins. Elas vão exatamente no caminho contrário de tudo que a gente começou a construir, todos os poderes juntos, desde a semana passada, reafirmando o nosso compromisso com o diálogo, a importância do respeito institucional. Acho que as declarações de hoje vão em outro caminho. Para Rodrigo Maia, o governo pode discordar das decisões judiciais, mas usando instrumentos legais para recorrer.
e não ameaças. Nós precisamos acatar. Tem o direito da crítica e tem o direito ao recurso. Tem trâmites legais, muitas vezes no judiciário, mas também no processo legislativo. O governo tem base, o governo tem líder, pode questionar projetos, pode tentar derrubar, pode tentar emendar. Então, o sistema democrático, né, ele precisa ser respeitado. Joelson e Elivaldo, o ministro Alexandre de Moraes, além de autorizar essa operação da Polícia Federal, né, esses mandados de busca e apreensão, também determinou a intimação, como a gente viu aí na reportagem, de 8 deputados ligados ao governo. E, além disso, o ministro do Supremo também determinou a suspensão de alguns sites que são ligados ao Palácio do Planalto e que, segundo aí o STF, vem difundindo notícias falsas. O presidente Jair Bolsonaro reagiu a essa determinação, dizendo que isso é um atentado à liberdade de imprensa. Mas o ministro Alexandre de Moraes, aí rebatendo essa declaração, disse que não se pode falar em liberdade de imprensa para robôs. Segundo ele, robôs apenas disseminam fake news, fazendo referência, né, àqueles mecanismos que são utilizados nas redes sociais para uma difusão em larga escala de notícias falsas. Joelson. Então, Délio, obrigado pelas informações. Direto de Brasília, Délio Rocha, falando sobre estes episódios que envolvem o presidente Jair Bolsonaro e os outros poderes. A tensão cresce, a tensão aumenta, o presidente até foi um pouco mais acima do tom, ele tem um tom elevado, mas dessa vez ele chegou até a falar palavrão publicamente, né? Então, isso realmente espantou algumas pessoas. Agora, Elivaldo, que manobra se pode fazer para tentar corrigir no diálogo, através do diálogo, uma situação como essa no Brasil? Não vejo, Joelson, não vejo. Pelo estilo do presidente, dos filhos do presidente, dos aliados mais próximos, não vejo ambiente para nenhum tipo de acordo, de manobra. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez a sua parte, conversou com o presidente agora recentemente, procurou distensionar um pouco essa relação complicada com o Supremo Tribunal Federal. Avalia que o encontro foi proveitoso. Espero que tenha sido, de fato. Mas pelo temperamento, pelas posturas, pelo que se registra a cada entrada e saída ao Palácio do Alvorada, eu não vejo um ambiente de diálogo aí nesse conflito de forma alguma. Então é que as decisões sejam tomadas, é que as ações sejam de fato realizadas. Eu diria até, Joelson, sem nenhum perigo de erro, que uma das ações mais lúcidas do presidente Jair Bolsonaro, desde quando assumiu a presidência da República, foi o acordo político com o Centrão, porque ele reconheceu uma realidade que é a política, como a política tem que guiar, é através do acordo, é através do entendimento. Procurou um bloco de partidos com a mais absoluta legitimidade e procurou seguir a política considerando o que existe na democracia, que são os partidos. Se o acordo foi correto, se não foi, se foi republicano ou se não foi, o tempo dirá, as consequências dirão. Mas montou o ministério sem levar em conta partidos, lá, bancadas aqui, outra ali, e foi fazendo atabalhoadamente. Agora não, parece que com o Centrão ele procurou saber quem são seus aliados. Vamos saber se isso vai ter ou não repercussão. Mas, repito, foi uma das ações lúcidas do presidente, foi exatamente esse acordo político com o Centrão, porque as demais têm sido, assim, com um nível, assim, de tensionar relações e principalmente nesse momento, Joelson, porque enquanto o presidente falava aí com o registro aí do Délio, o Brasil registrava aí acima de 26 mortes por Covid-19 e já sendo o epicentro aí dessa doença no mundo e chegando a mais de 1.000 casos diários de mortes da doença registrados aí nas últimas 24 horas. Enfim, é uma situação de um lado extremamente grave e de outra que o governo não cumpre o que deve ser feito para combater a doença e também manter a democracia brasileira no regime republicano, digamos assim. É verdade. Muita gente faz críticas ao Congresso Nacional, algumas justas, outras exageradas. Algumas pessoas reclamam das pessoas que estão lá, alguns falam que as pessoas... Independente de qualquer discurso nessa linha, é sempre bom lembrar que tão legítima quanto a eleição do presidente, foi legítima também a eleição dos senadores e deputados federais que nós colocamos lá. Então, é nesse ambiente que deve se encontrar o consenso
dos representantes do povo, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, em torno dessas questões. Não deixar agravar crises políticas. Então, torcer para que o presidente da República, os deputados e senadores possam conversar, dialogar, encontrar um consenso. Até porque o cenário é crítico também para a imagem do presidente. Nós vamos ver agora um gráfico que foi feito pelo Datafolha a respeito da popularidade do presidente da República, Jair Bolsonaro. Pesquisa que foi feita entre os dias 25 e 26 de maio, com 2.069 entrevistados. 33% consideram ótimo e bom a gestão do presidente Jair Bolsonaro. 22% consideram regular. 43% dizem que é ruim e péssima. Não sabem, não responderam 2%. Elivaldo Barbosa, a aprovação mesmo apenas para 33%. Um terço das pessoas que foram entrevistadas, um terço aproximadamente do eleitor brasileiro. É o um terço que cabe a Jair Bolsonaro, a parte que ele lidera do país? É verdade, essa parte que sempre liderou. Inegavelmente, ele, apesar do desgaste, da desaprovação do governo, um índice superior à aprovação, mas mesmo assim o presidente ele consegue manter a sua base, né, os seus fiéis aliados. E essa base ele vai manter. Eu acredito que não vai ser abalada, por pior que seja a crise daqui para frente. Agora, só um terço não resolve o problema, né? É preciso que haja uma mudança de postura, de comportamento, para que as coisas se equilibrem mais no país. A pesquisa reflete exatamente a realidade. Parte significativa da população que tinha simpatia pelo presidente não tem mais. Está deixando exatamente esse acordo, batendo panela, reagindo, só não vai às ruas porque as regras recomendadas não permitem isso. Ao contrário dos seguidores mais fiéis do presidente, que a cada domingo realizam manifestações assim de rua, sobretudo em Brasília. Temos mais informações a respeito da pesquisa, Elivaldo Barbosa, aqui no nosso telão. Um gráfico mostra o comportamento da popularidade de Jair Bolsonaro nos últimos tempos. O levantamento começa no mês de abril do ano passado, no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Então, nós tínhamos ótimo aqui nesse gráfico em azul. Está aqui, ó. Então, ótimo, ele era 30% em abril do ano passado, em julho passou para 33%, em agosto cai para 29%, vem para 30% em dezembro e aí se estabiliza no 33% entre abril e maio. Consideravam regular, aqui nós temos aproximadamente um pouco mais de 30% dos eleitores. Esse gráfico se sustenta em 32% mais ou menos aqui no mês de dezembro do ano passado e ele despenca de 26% para 22% aqueles que consideravam regular o governo Jair Bolsonaro. Aqueles que consideravam péssimo, ruim, né? O vermelho, estão aqui nesse gráfico vermelho apontando que ele chega aqui a um nível de 43% de desaprovação absoluta. E em crescimento, né? Em crescimento, né? Tem uma tendência de crescimento, enquanto o regular tem uma tendência de queda, Elivaldo Barbosa. Bom, são essas as informações em torno do presidente da República, é o cenário que ele encontra nesse momento em que enfrenta a contraposição aos poderes, faz oposição aí aos poderes no Brasil.